Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui hoje reunidas para um bate-papo sobre a educação inclusiva dentro e fora da escola. E eu sou a Mara Lopes, sou pedagoga, formada pela UENG, pós-graduanda em Neurociência da Educação e Aprendizagem e também pós-graduanda em Gestão Escolar. Nós estamos no curso de Educação Inclusiva pela UFMG e hoje nós teremos um bate-papo. Eu me considero cor parda, cabelo médio, preto, liso. Eu estou usando uma blusa na cor nude. Agora, nesse momento, eu estou dentro do meu quarto, o fundo é a cortina da minha janela. Nós temos aqui também a Maressa, que eu vou passar a palavra para ela agora, e ela vai estar apresentando para a gente a Ângela. Olá a todos. Meu nome é Maressa. Eu sou formada em pedagogia pela UENG. Também faço pós-graduação em educação inclusiva. Eu uso óculos, ele é transparente. Eu me considero parda. Meus cabelos são cacheados. Eu estou usando uma blusa azul. E eu estou no quarto da minha irmã. Tem um fundo da parede amarela com uma colcha azul e uma janela. E agora, né, a nossa convidada é a Ângela. Ela é uma convidada especial, ela é psicopedagoga e ela vai apresentar um pouquinho sobre ela para participar desse bate-papo muito legal. Olá, pessoal. Eu sou a Ângela, sou pedagoga de formação e pós-graduada em psicopedagogia e pós-graduada em gestão escolar. Mas o que eu mais gosto de destacar é que eu sou professora aposentada da Municipal de Belo Horizonte, onde eu trabalhei 2 terços, né, do meu tempo como professora na equipe, né, de inclusão escolar da Secretaria Municipal de Educação. Então, nós tivemos esse tempo de formação lá e nós promovemos, né, a inclusão das pessoas, das crianças, quando eles chegavam buscando uma vaga nas nossas escolas. Eu sou branca, tenho cabelo curto atualmente, estou usando óculos, com uma blusa preta, e no fundo é a cortina do quarto do meu filho. Muito obrigada, Ângela. Eu gostaria de destacar também essa importância, né, que nós somos professoras. É a profissão assim mais importante de todas e carregar esse título é muito gratificante. E falar da inclusão, nós temos que não é só um direito, é um compromisso coletivo que envolve a escola, a sociedade e também as famílias. Por isso que nós colocamos esse tema, que é a educação inclusiva dentro e fora da escola. E aqui no nosso bate-papo, como que ele vai acontecer? Serão 4 blocos. Nós teremos 4 perguntas que nós iremos direcionar à Ângela e iremos intermediar esses momentos. Espero que vocês aproveitem ao máximo o conhecimento que será colocado aqui e que vocês possam aprender conosco mais um pouco sobre a educação inclusiva. A primeira, nas- nessa primeira pergunta, Ângela, a gente queria saber o que de fato é educação inclusiva. Ok, eu sempre gosto de historiar um pouquinho, porque durante muitos séculos, né, muitos anos, essas pessoas elas eram invisíveis, né? Elas, na história da pessoa com deficiência, né, no início, lá na Idade Média, elas eram, às vezes, mortas em praça pública e, na época, né, do nazismo, junto com os judeus, as pessoas com deficiências também eram enviadas para as câmaras de gás. Então, a segregação, a discriminação, a invisibilidade dessas pessoas trouxe durante muito tempo um preconceito e
uma negação da condição que elas tinham de ser pessoas aptas a aprender, a se desenvolver como qualquer outra pessoa. Então, depois de tempo, né, muita luta, as famílias começam a colocar essas crianças nas escolas especiais, que eram criadas para receber esse público. E durante muitos anos a gente teve, então, a integração. Um tempo na escola especial e um tempo na escola regular. Mas, prioritariamente, o ensino, né, muitas crianças acontecia na escola especial. E aí, depois de lutas, né, dessas famílias, e com a entrada, né, das crianças de 6 anos especial, abre as portas, né, das escolas públicas e também particulares, né, para que essas crianças tivessem acesso e a garantia de permanência na escola regular, na escola comum. Então, a inclusão ela acontece quando esse direito é garantido e as adaptações para cada criança, cada necessidade específica para essas pessoas, para essas crianças que chegam às nossas escolas, considerando, né, as suas possibilidades, aquele aparato que tem que ser construído para que tenha acesso, não só acesso da parte física, né, das rampas, os acessos arquitetônicos, a gente chama, né, como acesso pedagógico, acesso ao conteúdo adaptado para cada uma das necessidades. Então, para mim, a educação, inclusive, só é real quando todo é garantido para essas pessoas que estão nas escolas. Sim, com essa importância, né, de entender que a educação, ela, ela precisa fazer, né? É no fazer, nós precisamos ter essa mentalidade, porque a educação inclusiva, ela é importante. E dentro disso, nós sabemos que a educação inclusiva, ela é um tema muito importante que vem ganhando espaço, né? Há muitos anos. E a gente queria saber como que, dentro da escola, como que garante que a criança tenha o seu espaço de aprendizagem respeitado? Olha, como professora, né, que recebeu crianças com deficiência e depois nesse trabalho de promover a inclusão dessas crianças, eu considerava importante, primeiro, né, ouvir a família, né, saber quais as necessidades específicas de cada. Porque a gente recebe né, nas escolas, né, de crianças com deficiências físicas, visuais, auditivas, crianças com EIA, né, e outras deficiências, algumas síndromes que chegam também. Então, você ouvir da família o que é que essa criança necessita em termos de cuidado, e na parte pedagógica, você entender, por exemplo, né, é uma criança surda, o que a escola tem que garantir, né? No caso, né, se ela for uma criança surda, na minha experiência na rede municipal, a gente oferecia o ensino de Libras e um tradutor na sala de aula. E para cada deficiência, existe um caminho que a gente tem que percorrer para que realmente o ensino seja de qualidade. Nós precisamos entender a necessidade específica e, através desse entendimento, promover realmente todos os recursos didáticos, tudo que for necessário que essa criança tenha o acesso ao conhecimento e aprenda realmente. Né? Não é um faz meu filho na escola e aí está tudo bem. Não, é preciso realmente que ele aprenda e que ele tenha acesso ao conhecimento, qualquer outra criança. Isso mesmo, a inclusão é importante na questão escolar, né, na educação, mas nós também sabemos que ela começa antes mesmo
da criança chegar à escola. E muitas barreiras ainda estão fora dos muros escolares, assim como a Ângela colocou para a gente. Ela explicou até mesmo em questão arquitetônicas, questão da arquitetura, a gente pode observar em prédios que não tem rampa, não possuem rampas, aí não tem como uma pessoa que é idosa, por exemplo, acessar, ou um cadeirante acessar, porque ele está precisando de ser incluído mesmo, é uma inclusão. E aí eu gostaria de perguntar para a Ângela quais são os maiores desafios enfrentados pelas crianças com necessidades específicas fora do ambiente escolar. Como a família e a comunidade podem atuar nesse processo, fora da escola, além dos muros da escola. Sim, Mara, eu sempre me preocupo, né, de quando eu estou em algum lugar que não é na escola, mesmo que a escola se esforce, realmente precisa muito ser feito nessa acessibilidade, né, arquitetura, mas eu sempre reparo, né, que principalmente o Horizonte é muito morro, né, passeios regulares e e aí eu vou, onde eu vou, eu tenho um olhar muito crítico já sobre isso, que é difícil para uma mãe empurrar um de bebê, para um cego andar, por um cadeirante se locomover. Então, eu acho que a consciência, para mim, da necessidade dessas pessoas, das adaptações, ela precisa ser quase que diariamente lembrada, porque nunca é pensado uma cidade de pessoas com deficiência. Então, hoje, o que acontece? Essas adaptações. Hoje a gente vê, por exemplo, alguns passeios sendo com uso tátil, né, para que o cérebro possa andar, os sonoros, né, para atravessar. Mas isso é recente. Então, há muita barreira, mas eu acho principalmente o respeito, né? Eu fico vendo, por exemplo, esses ônibus acessíveis. Às vezes o motorista precisa parar para pegar uma pessoa, né? Que a pessoa cadeirante entre, né? Que é aquele rampa de acesso, fachada, o cadeirante subir, e eu, às vezes, dentro do ônibus, via a impaciência das pessoas, sabe? Porque o motor parava, ah, mas meu Deus, está demorando, eu estou atrasado. Aí agarrava a rampa, acesso, às vezes funcionava direito, e o povo ficava xingando. Eu falei, meu Deus, como que nós somos acessíveis, né? Com a necessidade do outro. É isso, uma cidade tem que ser acessível. Todos os prédios públicos, eles já têm por lei de garantir acessibilidade. Mas a gente sabe que isso não é real e nós vemos também que está longe de ser um espaço, né, que vai contemplar todas as necessidades, porque tem que haver uma mudança de mentalidade e um investimento mesmo, né, financeiro para que essas adaptações sejam feitas. Muito bem, a Ângela já colocou para a gente a última parte aqui do nosso quarto bloco, nosso último bloco, que fala sobre a ação social e cidadania. Assim como ela disse da importância da conscientização das pessoas, da sociedade, em contribuir, em saber, em conhecer o que realmente é uma inclusão. Às vezes, por exemplo, o empresário, ele vai construir um prédio, ele sabendo o que é inclusão, ele vai saber que nesse prédio ele precisa colocar rampa, ele precisa colocar elevador. Então, além dos muros da escola, existe também uma consciência que vem da sociedade e também, principalmente, do Estado. Porque nós precisamos do Estado, precisamos do governo também né, tendo essa consciência para que possa existir a inclusão, porque vem deles, a partir deles também, de contribuir e até mesmo investir financeiramente em projetos que possam contribuir como uma ação social e a inclusão, tanto nas escolas quanto fora da escola, ela acontecer de forma gradativa. Porque o que nós vemos hoje no nosso país é um retrocesso. Tantos casos de inclusão, tantos casos de deficiência, e as pessoas elas precisam ter o respeito, assim como a Ângela colocou, principalmente, mas também as pessoas precisam ter essa consciência da importância de incluir todos. Todos precisam fazer parte, da sociedade.
Certo. É muito importante isso, principalmente quando essa questão de nós, como educadores, como não só professores, mas todo o corpo, né, da escola, ter essa atenção na questão da inclusão. É um dever de todos, não só, né, do professor que está ali na sala, mas da secretaria. E é muito importante todos, do corpo, né, da escola, os alunos também, né? Então, principalmente essa questão do professor, ele é visto, como um mediador da aprendizagem. Ele não é apenas um transmissor de conhecimento. E o Vygotsky, ele fala, né, na teoria dele, da zona de desenvolvimento proximal, essa questão de ajudar o aluno a progredir com o apoio. Então, para que o professor possa fazer isso, possa desenvolver isso, ser esse mediador, ele precisa adaptar suas práticas às necessidades e realidades de cada estudante e promover uma educação inclusiva que valoriza as diferenças como parte do processo educativo. Então, assim, essa mediação que ela é muito importante e, né, agradecer a Ângela por participar com a gente, né, diante de todos É um esses prazer. desafios que foram propostos para a gente aqui conseguir, mas a gente, esse bate-papo ele é muito enriquecedor porque isso transforma. Isso é a educação. A educação é isso, é a continuação né, das atividades de você estudar, de aprofundar, de você debater, de você aprender. E isso faz também nos tornarmos sabendo o que é educação inclusiva. De fato, né, a sua realidade, não só o papel dela. Exatamente. E antes de encerrarmos, eu queria só perguntar para a Ângela se ela tem alguma experiência que marcou profundamente nessa questão da inclusão, tanto na escola quanto fora dela, que marcou ela emocionalmente, psicologicamente. Se ela tem algo para compartilhar, pelo menos uma experiência, para a gente colocar aqui como uma prática. Por favor, Ângela. Eu tenho sim, mas tenho várias experiências, porque o que eu acho que nós, professores, primeiramente, temos que acreditar que a criança aprende e que ela estar no meio de outras crianças é que promove o verdadeiro aprendizado, porque nós aprendemos com o outro. Então, eu tive uma experiência com um menino, eu nunca vou esquecer dele, hoje ele já é adulto. Eu lembro que ele chegou, teve paralisia cerebral, né, quando ele nasceu, e ele era paralisia cerebral com a tetoide, quer dizer, os bracinhos dele eram voltados para trás. E aí ele chegou na escola de cadeira de rodas, com 6 anos. E aí a escola, né, nessa época eu acompanhava essa escola, e a mãe contava que quando ele foi nessa escola, que ele chegou de cadeira de rodas, e ele viu as crianças andando e correndo, ele virou para ela e falou assim: Olha, eu não quero mais sentar nessa cadeira de roda. Eu não vou mais de cadeira de roda para a escola. E a mãe falou: Meu filho, mas como você não consegue andar? Então, falou: Mãe, não vou. E ele era muito assim, decidido naquilo que ele queria e tal. E aí, então, ela, né, atendeu o desejo dele, e ele ia, assim, andando com muita dificuldade, arrastando. Primeiro, nem tinha como ele segurar o andador, né, por causa da posição dos bracinhos dele. E ele foi, de repente, esse menino começa a andar, arrastando, e foi. E assim, todo mundo ficou impressionado. Mas hoje eu entendo, né? Na época eu não entendia, mas hoje que eu entendo mais ainda do que é a plasticidade neural, dos estímulos e desse impacto que você tem quando você vê o outro, né? Fazendo as coisas e você quer fazer e aí começa a imitar. E ele foi, de repente, esse menino andava, e aí como é que ele escrevia? Ele escrevia com o pé, e escrevia com uma ponteira, né? Mas o que mais me impactou foi que um dia o carro da professora estava muito sujo
E aí não tinha como ele escrever com o pé e nem com a ponteira. Então ele foi com o cotovelo e escreveu: lava-me, porco. E aí, então, assim, ele era demais, assim, muito engraçado, e ele era muito decidido. Esse menino hoje, depois de um tempo, eu fiquei sabendo que ele casou. Ele é um adulto, né? Que ele casou. E eu fiquei muito feliz porque a escola foi esse instrumento assim de que realmente eu lembro que eu sempre estava chamando a mãe reclamando e tal, porque queria que ele lesse, que ele escrevesse. Eu falei, calma, ele tem o tempo dele. E nós fizemos todo um trabalho e ele realmente, eu imagino que, né? Ele hoje é um cidadão e que está, né? Aí de alguma forma servindo e trabalhando, porque realmente ele foi muito objetivo do desejo dele e ele realmente se desenvolveu na escola e todos os times que a gente deu. Então, foi uma das experiências que mais me marcou. Nossa, que lindo! Tô aqui quase Eu chorando também porque, olho. nossa, Meu Deus. é muito emocionante nós escutarmos isso, porque isso marca a gente como profissional da educação. Você fala, poxa, é isso, porque é o que a gente vê muito. A gente vê muito a inclusão no papel, na teoria. Ah, que é isso, ah, que é aquilo. Mas a prática, a realidade é isso. É você construir, é você falar, nossa, vamos fazer, vamos ajudar ele, o que que nós podemos fazer. Então, isso é muito importante. E é o que eu coloquei para mim como profissional, que eu falei para mim. Eu quero que a minha prática seja uma prática inclusiva e eu não quero, nossa, mudar o mundo, mas eu quero mudar a vida desses dois alunos que eu acompanho. Eu quero mudar, eu quero que eles possam entender que eles podem sim, que eles vão poder, eles vão conseguir. Claro, no tempo deles, no processo deles, mas que é possível, não é impossível. E que isso é importante, porque isso é inclusão, isso é muito mais do que lindas palavras. É isso que de fato faz ser inclusivo. Muito obrigada, Ângela. É isso mesmo. É isso mesmo, meninas. Verdade, Vocês estão no caminho, eu é estou isso mesmo. emocionada, né? Porque eu já sou emotiva. E ouvir essa história, essa experiência, né? Uma pessoa tão querida como a Ângela, que a gente pode pegar mesmo de exemplo para nós, Mares, que estamos aí no início da carreira, e acreditar mesmo, assim, vem aquela esperança, sabe? Que o que você disse sobre não querer mudar o mundo, mas eu tenho uma frase: eu não busco mudar o mundo, eu busco mudar o mundo que está ao meu redor, e não o mundo inteiro. Mas o mundo que está ao nosso redor são essas duas crianças, Marissa, por exemplo, que você citou. São as crianças que eu já atendi, neurodivergentes, que a Ângela conhece também algumas delas. Então, isso que conta, é a gente conseguir inspirar outras pessoas. Eu vejo como uma inspiração para a gente continuar nesse caminho, que esse é o caminho certo. E eu espero, assim, que tanto eu quanto a Maressa, a Ângela, nós possamos, assim, continuar nesse caminho e você também que está assistindo. Eu espero que seja uma inspiração para você, para ações inclusivas e conscientes, também porque a educação só é completa quando acolhe a todos. Não existe a educação de acolher um, excluir. Não, é acolher a todos. E eu quero agradecer a Ângela por essa participação, a Maressa também, que ela está se formando em uma especialista em educação inclusiva. Eu não posso deixar de falar isso aqui, que isso também é muito importante. E quero agradecer a todos vocês que estão assistindo. E se você gostou, você compartilha com quem acredita que a educação deve ser para todos. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, viu, Obrigada. gente? Tchau. Pelo Obrigada. Um convite. abraço. Tchau. Tchau, tchau.